Gente boa do canal, tudo beleza? Vamos agora para o vídeo da Petrobras. A gente vai pegar a gramática. O primeiro vídeo a gente falou sobre interpretação de texto. Neste aqui a gente vai falar sobre gramática. Vamos aos recadinhos básicos. Chegamos aos 40.728 inscritos. Meu sonho, batermos os 50 mil inscritos e depois batermos os 100 mil inscritos, será? Então eu conto contigo na divulgação do canal. O nosso site, Nirvana Atômico, é este daqui, ó. Para você acessar as videoaulas, você chega aqui, videoaula. O meu não pediu cadastro. Se pedir cadastro, é um lance muito rápido, que você pode fazer pelo Google ou pelo Face. É um lance muito rápido. E essa aula que eu estou gravando agora, ela será disponibilizada aqui, ó. Saca só. Eu tenho aqui Petrobras 2018 Interpretação de Texto. Eu clico aqui e vou para a aula que eu já gravei. Ó, tá tudo aqui para você baixar e estudar. A próxima aula, ou seja, esta aula que está sendo gravada agora, ela vai entrar aqui embaixo, ó. Sacou? Aqui embaixo vai estar Petrobras, Sesgran Rio 2018, link, gramática. Tranquilo? Aqui em cima do nosso site, eu tenho um parceiro, que é esse camarada aqui, ó. Largadão Artigos em Couro e Lona. Eu tenho a coragem de botar esse cara comigo aqui porque o material dele é foda. Já falei uma vez e vou falar em todos os vídeos. Tudo que você está vendo aqui, ó, é couro mesmo, é porrada. Sacou? Agora eu estou paquerando essa mochila aqui, ó. Olha que louca. Isso aqui é couro, meu. Essa mochila aqui vazia, ela deve pesar uns 4 quilos, por causa do couro. Então é uma coisa absurda, tá? Se você precisa de uma mochila para a escola, para o trampo, para porrada mesmo, é aqui que você vai encontrar. Pode crer? Este é o Face do Nirvana Atômico. A minha caixa de entrada fica sempre assim, ó, lotada. Notificações e etc. Eu dou uma passada por aqui, respondo a todas as perguntas. Porém, eu não posso resolver provas para a galera. Sacou? Eu não posso pegar um concurso e resolvê-lo todo. Eu posso preparar as videoaulas. E tem muito neguinho pedindo, ó, resolve essa prova tal, aquela prova tal. Eu não posso, mano. Porque aí eu crio aquela possibilidade de recurso contra a banca. E não é meu objetivo. Meu objetivo é estudar. E esse aqui é o meu Nirvana Atômico. Esse aqui é meu, né, pessoal. Se você quiser me seguir, tá aí, ó. Tem uns negócios malucos aqui, uns troços que eu compartilho. Isso aqui é mais a minha vida, sacou? Se você quiser, Nirvana Atômico. Não tem outro A aqui, não, é só um. E por aqui eu disponibilizo minhas correções de redações. Veja bem, não estou vendendo o material do meu canal. O canal continua sempre gratuito, vai ser sempre gratuito. O que eu vendo são aulas particulares e correções de redações. Eu já tenho aqui uma galera que adquiriu, né? Olha só, eu já vendi 125 correções. E se você quiser saber mais dados sobre o meu trabalho, tá aí, ó. Tá? Eu tenho uma boa reputação, eu busco sempre uma excelente reputação. Faço uma correção criteriosa do seu texto por R$15. Então você adquire uma redação com um tema qualquer. Enquanto essa redação não estiver segundo as normas oficiais do seu concurso, você não paga nada além dos R$15. Tenho duas opções de pagamento: pelo Mercado Livre e pelo depósito bancário. Pelo depósito bancário você me chama pelo e-mail, aí a gente combina. Pode crer? Então vamos embora estudar. Número 1. Considere os empregos da palavra casa no texto. Primeira situação. Com a temperatura na casa dos 48 graus Celsius. E situação 2. Sair de casa é pedir para começar a suar. Analisando o seu uso em 1 e 2, constata-se que se trata de um caso de polissemia, pois essa palavra apresenta. Vamos à pegadinha. Primeiro exercício mostra que se trata de um caso de polissemia. Então tá aqui a bagaça. Eu preciso saber o que é polissemia para marcar aqui embaixo. Você vai observar que eu tenho algumas opções aqui que estão corretas, mas apenas uma se refere a um caso de polissemia. Letra A, ambiguidade em 1.
Será que eu tenho uma ambiguidade em 1? Com a temperatura na casa dos 48 graus? Não encontrei ambiguidade. Letra B, valor estilístico em 2. Eu acredito que estilístico, ele quis remeter às figuras de linguagem ou às figuras de estilo, quando eu tenho uma proposta conotativa. O que é uma proposta conotativa? Conotativo é irreal, onde eu utilizo as figuras de linguagem. Denotativo é real, quando eu falo exatamente aquilo que deve ser falado, sem figuras de linguagem. Letra C, sentido denotativo em 2. Ó, essa aqui já bateu. Pode ser um sentido denotativo em 2? Eu acredito que sim. Porque sair de casa, né, sair do seu lar, sair de onde você mora, é pedir para começar a suar. Ele está falando aqui no sentido denotativo, no sentido real. É fechar o portãozinho da sua casa e sair. Porém, a questão, retomando aqui em cima, ele está procurando um lance que remete a um caso de polissemia. Então você não tem que analisar se essas aqui estão certas ou não em relação ao texto. Você tem que procurar, né, numa dessas aqui, qual delas exemplifica o caso de polissemia. Então não vai ser a C, embora a C esteja correta. Repetindo, a letra C, ela está correta de acordo com a proposta 2 aqui, ó. Isso aqui é sentido denotativo. Então a letra C está correta. Mas a letra C não está correta de acordo com o que foi pedido, que foi caso de polissemia. E caso de polissemia não quer dizer que na polissemia eu tenho sentidos denotativos. Não é isso. Letra D, sentido diverso em 1 e 2. Pronto, achei a resposta. Por quê? Polissemia, até pela definição do termo, né? Polissemia é quando temos vários significados para a mesma palavra. Então só pode ser a letra D. Letra E também poderia gerar uma dúvida. O que é mesmo valor semântico? A semântica trabalha com o quê? Então vou botar aqui embaixo. A semântica trabalha com sinônimos, lembrou? Parônimos, antônimos e o lance perigoso, que eu vou botar aqui depois do hífen, homônimos. Pronto. Eu poderia falar que a letra E também está correta. Poxa, velho, aí você complicou o bagulho. Não, muito simples. Vou explicar como eu expliquei a letra E. As palavras homônimas, elas podem ser homônimas homógrafas, homônimas homófonas e homônimas perfeitas. Observe que eu tenho um caso de homonímia na situação 1 e na situação 2. Eu tenho uma homonímia perfeita. A palavra casa, que ela é escrita exatamente igual nos 2 pontos. E a palavra casa, que é pronunciada exatamente igual nos 2 pontos. Então a letra E, ela está certa, mas a letra E está certa em relação ao texto, as 2 possibilidades. Vou mexer aqui no cabeçalho do meu Word. Vai ficar esquisito, que eu vou botar uma seta aqui para nós, ó. A letra E, ela bate com essas 2 situações. A letra C também vai bater com as 2 situações. Vai estar certa. Sentido denotativo em 2, está correto. Porém, eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso prestar atenção no que foi pedido. Ele está pedindo uma relação de polissemia. E a única letra que vai explicar o que é uma polissemia é a letra D. A polissemia é quando eu tenho vários significados para a mesma palavra. Então a letra E, embora concordando com as 2 possibilidades, ela estará errada de acordo com o enunciado. A letra C, embora concordando
com a segunda situação aqui, ela estará errada, conforme a proposta, né, dessa questão. E o que seria sentido diverso em 1 e 2? O sentido da casa dos 48 graus não é uma casa, um lar, uma moradia. Essa casa aqui, com a temperatura na casa, é no patamar dos 48 graus. Já essa segunda aqui é casa, no sentido de casa mesmo. Esta palavra aqui de cima, então, ela tem um sentido de cálculo, né? De ponto para medir alguma coisa, para comparar alguma coisa. Não é casa no sentido de morar. E a 2 é sentido de morar. Pode crer? Número 1, ficou a letra D. Muito cuidado com essa questão. É uma questão fácil, mas ela tem essas duas pegadinhas. Número 1 ficou a letra D. Número 2. Sabendo-se que o acento grave marca a crase. Vamos marcar isso aqui? O acento grave marca a crase. Então, a crase tem um acento grave. O outro acento, contrário à crase, é chamado de acento agudo. E ele é utilizado para marcar as sílabas tônicas, ou a tonicidade das sílabas. Sabendo-se que o acento grave marca a crase e que esta é o fenômeno de fusão de duas vogais idênticas, o acento grave está empregado de acordo com a norma padrão em... Outro detalhe, fusão, união. Marquei. Ele quer saber em qual dessas opções eu vou encontrar um caso de crase ou um caso de acento grave utilizado corretamente. Letra A. A viagem foi a convite da empresa. Será? Será que esse a convite aqui, ele vai aceitar o acento grave indicativo de crase? Porque, vamos arrumar uma justificativa. Trata-se de um adjunto adverbial. É isso? Opa, cuidado. Convite é palavra masculina. Eu falo o convite. Pegadinha. Então não pode ser a letra A. Vou marcar aqui a letra A como errada. Galera, vou falar mais uma vez esse lance. Eu acho que eu vou falar mais uns 10 vídeos assim. Eu estou com uma nova postura de explicação, falando pausadamente, separando sonoramente as palavras e repetindo as questões, porque eu estou adotando um público que é disléxico, que eu amo os disléxicos. Então, com esse método de ensino, os disléxicos conseguem aprender sem maiores dificuldades. A dislexia é tratada como um transtorno de aprendizagem. Então, estou aplicando às videoaulas os métodos de ensino para os portadores de transtornos de aprendizagem. Continuando. Letra B. O comandante fez alusão à aviação. A letra A não pode ser porque o convite é masculino. A letra B, eu vou ler assim. O comandante fez alusão. Quem faz alusão a alguma coisa ou a alguém. Neste caso, ele fez alusão a quê? Opa, a aviação. Então, a palavra alusão pediu uma preposição. Alusão a quê? E a palavra aviação pode receber esse a, que é um artigo definido feminino. Eu vou fazer a fusão entre esse e vou obter este aqui. Portanto, correta é a letra B. Repetindo, a palavra alusão, ela vai pedir uma preposição. Alusão a quem ou alusão a quê? Eu vou pegar esse a, vou unir esse a ao a que é colocado antes da palavra aviação, que é uma palavra feminina, e através da união desses dois as, eu vou descobrir esse a
com acento grave, indicativo de crase. Vamos corrigir as outras. Letra C. O governador de São Paulo veio a Brasília. A gente usa aquela técnica, né? Quando eu falo de coisas dinâmicas, ou seja, eu uso deslocamento ou coisas em movimento, utilizando o próprio deslocamento da letra C, eu vou colocar veio de Brasília ou veio da Brasília. Quando eu uso o da, eu vou utilizar o acento grave, indicativo de crase. Por exemplo, ele foi à praia. Não sei se tem crase. Vou colocar assim, voltou da praia. É usado o da, então aqui tem crase. Já posso colocar aqui uma crase. Pronto. Se é o de, veio de Brasília, então esta crase aqui está incorreta. Não posso utilizar. Existe uma exceção, um caso específico? Sim. Se a palavra Brasília estiver especificada, aí sim eu terei o acento grave. Exemplo, o governador de São Paulo veio a Brasília dos Planaltos Maravilhosos. Pronto. A palavra Brasília, o termo Brasília, está especificado. Então, com essa qualidade de Brasília, eu vou usar o acento grave indicativo de crase. Aqui embaixo, aceita-se a crase. Aqui em cima, está errado, porque Brasília não está qualificado ou especificado. Fazendo o veio de e veio da, ele veio de Brasília ou veio da Brasília? Ele veio de. Então, eu não vou usar. Se eu tivesse usado da, ele veio da praia ou veio de praia? Ele veio da praia, ele voltou da praia, então eu uso a. Aqueles que ainda têm dúvida nessa matéria, têm amplo material disponível no canal. Letra D. A família chegou a comprar as passagens. Eita! Eu posso usar essa crase aqui? De jeito nenhum. Não posso usar porque trata-se de um verbo. Ó, comprar é verbo. Posso ter crase antes de verbo? Não. Somente em adjuntos adverbiais formados por palavras femininas. Vou marcar isso aqui como vermelho. Letra E. A elevação da temperatura provoca a turbulência. Espera aí, vamos olhar agora para o verbo provocar. Quem provoca, deixa eu chegar esse texto para frente. Quem provoca, provoca algo ou alguma coisa. A pergunta é, provocou o quê? Quando eu faço essa pergunta, provocou o quê? Eu estou fazendo uma pergunta de objeto direto e não de objeto indireto. Observe que o verbo provocar aqui, nesta situação, ele está possuindo uma preposição para se unir ao a da turbulência. E o verbo provocar, ele não exige preposição. Quem provoca, provoca algo ou alguma coisa. Provocou o quê? A pergunta é o quê? E nesta pergunta não há preposição. Portanto, a resposta também não trará uma preposição. Então, essa colocação aqui ao lado do verbo está errada. Essa regência, repita comigo, regência verbal, está incorreta. Regência é quando o verbo exige, rege uma preposição. E nesse caso aqui do verbo provocar, ele não está regendo uma preposição. Ele não está exigindo uma preposição. Ele é transitivo, direto. Então, essa letra E também está errada, porque a turbulência não pode apresentar o sinal grave indicativo de crase. A número 2 ficou a letra
B. Número 3. No trecho, a tendência, então, é que os voos maiores sejam remanejados para momentos menos quentes do dia. O conector destacado estabelece, com o período anterior, uma relação semântica de... Vamos lá então. Quando eu tenho este então marcado por vírgulas, perceba isso. Isso aqui é muito importante. A dica está aqui, ó. Vou aumentar essas duas vírgulas aqui para ficar bem evidente para a gente. Quando eu tenho a presença de duas vírgulas delimitando o então, só pode ser uma coisa. Vamos lá. Letra A. Causa. Não pode. Eu não estou explicitando uma causa após o então. Tempo. Não pode. Eu não estou explicitando um tempo, um passado, um presente, um futuro com o então. Letra C. Oposição. Ora, não há nada contrário antes do então e depois do então. Conclusão. Para a galera aí que já está acostumada com a gramatiquinha, já matou isso há muito tempo. A conclusão, ela é marcada pela vírgula. A vírgula vai limitar a ação do então. Ele estará envolvido por duas vírgulas. Daí eu falo que é uma conclusão. Cuidado! Se houver apenas uma vírgula, ou seja, antes do então, e não houver essa segunda vírgula aqui, eu poderia falar que é uma explicação. Vou botar essa setinha aqui para nos ajudar, ó. Depois que eu descobri essa setinha aqui, velho, eu fiquei entusiasmado, viu? Olha só. É uma conclusão por causa dessas duas setinhas. Fica bem mais claro assim, né? Olha. E se tivesse só uma vírgula, aí sim eu teria só uma setinha e poderia ser uma explicação. Não é causa, porque o que vem depois não é uma causa do que está antes. Não é tempo, porque ele não estabelece tempo entre o que está antes e depois. Não é uma oposição, porque o que está depois não é o contrário do que está antes, e o que está antes não é o contrário do que vem depois. É uma conclusão. E não é uma explicação, porque o que vem depois não explica o que está antes. Pode crer? Então, número 3 ficou a letra D. Número 4. Ao contrário do período composto por coordenação, o período composto por subordinação apresenta ao menos uma oração sintaticamente dependente de outra. O seguinte período configura-se como composto por subordinação. Qual é a proposta, então? Ele está falando, ele está explicando que o período composto por coordenação, ele é independente, porque ele fala que o subordinado apresenta ao menos uma oração dependente da outra. Então, o período subordinado mostra uma dependência e o período coordenado mostra uma independência entre os períodos, ou entre as orações. O que se pede? O seguinte período configura-se como período por subordinação. Questão simples, onde eu preciso saber qual oração apresenta dependência sintática. Vamos à leitura. Letra A. Eu vou tentando explicar agora, tá? Essa letra A, eu poderia analisar por esse conectivo como. Eu vou falar assim, uma conjunção coordenativa. Mas espera aí, velho. Como o aquecimento global está atrapalhando a aviação? Quantos verbos eu tenho nessa oração, nesse período? Eu tenho 2 verbos formando um único verbo, que é o lance chamado de locução adverbial. Então não tem período composto. O período composto
Ele pode ser coordenado e subordinado. Eu acho que na letra A, eu não tenho um período composto. Tenho um período simples, formado por dois verbos, daí o nome locução verbal. Então a letra A está fora. Se o camarada quisesse ainda assim, num fragmento de período simples, classificar, ele poderia classificar como, deixa eu botar aqui em vermelho primeiro, ele poderia classificar esse como aqui como uma conjunção coordenativa, ou seja, completamente independente. Mas eu ainda prefiro analisar por outro viés, que é descobrindo que o período é simples. Letra B. No mês passado, dezenas de voos foram cancelados nos Estados Unidos por causa do calor. Vamos fazer o mesmo esquema? No mês passado, dezenas de voos foram cancelados. Eu só tenho isso aqui como ação verbal. Vou fazer uma brincadeirinha contigo, hein? Relendo, no mês passado, dezenas de voos foram cancelados nos Estados Unidos por causa do calor. Camarada vira e fala assim, cancelado forma uma locução verbal com foram, ou cancelado é uma qualidade para os voos. Sacou a parada? Cancelado aqui é uma qualidade para voos, ou cancelado aqui é uma adjunta adverbial de tipo modo, ou esse cancelado aqui é um verbo formando a locução verbal. Simples. Há duas classes invariáveis na nossa gramática. O verbo, que flexiona, e o advérbio, que não faz nada. Ele é invariável. Então, na realidade, quando eu falo de um verbo, nadar, e falo que eu nado, eu estou flexionando esse verbo na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Já o advérbio não aceita nada, ele é advérbio. A classificação dele é essa. Como eu vou descobrir se esses cancelados aqui, ou se esse cancelados, ele é uma dessas três opções? Eu vou pegar esse cancelados, deixar ele aqui, e vou mudar algum termo anterior a ele. Vou colocar assim, dezenas de visitas foram canceladas. Se saiu de cancelados para canceladas, quer dizer que o termo visitas manda na palavra canceladas. Quer dizer que canceladas é um predicativo do sujeito. Pode crer? Então, substituindo o termo anterior por um outro de gênero diferente, se esse lance depois do verbo mudar, esse lance provavelmente não será um verbo para formar a locução verbal e não pode ser uma adjunta adverbial ou advérbio, porque o advérbio não varia. Então ele será aqui nesse caso, um predicativo do sujeito. Vamos voltar para a condição original. Apagando. Pronto. Então os voos foram cancelados. Eu descobri que cancelado é predicativo do sujeito. Portanto, verbo mesmo aqui eu vou ter apenas um. Que loucura, mano. Olha, foram. Analisando novamente o período, eu vou falar assim, no mês passado, dezenas de voos foram cancelados nos Estados Unidos por causa do calor. Eu não posso falar que o período configura-se como composto por subordinação. Porque o período composto por subordinação ele tem que ser composto, mais de um verbo. E cada verbo demarcando o seu pedaço. Neste aqui é pior ainda que a letra A, porque aqui eu tenho só um verbo. A letra A poderia gerar alguma dúvida, mas a letra B está caótica. Ela vai contra a definição de período composto. Pode crer? Então vou marcar a letra B como errada, porque a letra B é um período simples. Letra C. Por lá, as temperaturas altas não impactam só as contas de luz. Mesmo esquema. Vou procurar pelo verbo. Por lá, as temperaturas altas não impactam. Bacana. Cheguei aqui, marquei. Impactar. Existe algum outro verbo aqui? Lendo. Por lá, as temperaturas
altas, não só as contas de luz. Percebi que trata-se de um período também simples. Depois que a gente faz a letra A e a letra B, você percebe que a coisa fica mais simples, mais fácil. Letra D. A sustentação que as asas do avião garantem depende da densidade do ar. Opa! A sustentação que as asas do avião garantem. Eu tenho aqui um verbo. Depende, outro verbo. Será que é uma locução verbal? Garantem depende? Porque na letra A foi uma locução verbal. Está trabalhando. Será que a letra D de dado é uma locução verbal? Garantem depende? Para ser uma locução verbal, eu preciso trabalhar com um verbo auxiliar e outro verbo significativo. O verbo auxiliar, ele indica tempo, e o verbo significativo indica ação. Observe que a letra A, o está, indica o tempo, que é agora. E o atrapalhando indica a ação. Portanto, os dois verbos unidos falam, representam a mesma coisa. Ou seja, como o aquecimento global atrapalha a aviação. Eu poderia retirar essa locução verbal e ficar somente com o verbo significativo. Já na letra D, garantem depende, eu não posso lê-los como uma locução verbal, porque cada um aqui fala de uma ação diferente. Um é garantir, o outro é depender. Totalmente diferente da locução verbal de estar atrapalhando. Então eu tenho dois verbos formando um período composto. Vamos marcar agora a oração principal. A oração principal é esta aqui, ó. A sustentação, vou colocar aqui em amarelo, e vou continuar. Depende da densidade do ar. Essa é a oração principal. A oração que depende dessa oração principal é essa aqui, ó. Olha que bonitinho. A oração principal é a sustentação depende da densidade do ar. A outra que vai depender dessa oração principal é que as asas do avião garantem. Esse lance que está aqui, segundo a definição sintática, e isso tem no nosso canal, você tem que procurar pelo vídeo que fala sobre períodos compostos. Esse lance se refere a uma conjunção subordinativa, adjetiva, restritiva, porque não há vírgula aqui e não há vírgula aqui. Seria uma conjunção subordinativa, adjetiva, explicativa, se houvesse essa vírgula aqui, estou botando agora, tá? Ó, e outra vírgula aqui. Mas eu não tenho essas duas vírgulas. Então ela será restritiva. Se não tivesse essas duas vírgulas, seria explicativa. Pode crer? Então é nesta letra D que eu vou encontrar um período dependendo do outro. Esse que as asas do avião garantem, só vai ter lógica se eu agregar a essa informação o período principal. A sustentação depende da densidade do ar. Então, eu vou precisar de um pedaço do período principal para dar lógica ao período subordinado. Pode crer? Então, a resposta é a letra D. Letra E. Os efeitos dessa restrição de peso podem pesar no bolso das companhias aéreas e mudar operações pelo mundo todo. Opa, observe esse daqui. Primeiro, eu tenho dois verbos aqui. A primeira coisa que eu faço. Podem pesar. E lendo essa opção, eu vejo que eu tenho outro verbo, mudar. Como nós falamos agora há pouco, podem pesar forma uma locução verbal, porque os dois verbos juntos falam a mesma coisa. Podem pesar, eu posso substituir por pesam. Então vamos ler assim. Os efeitos dessa restrição de peso
pesam no bolso das companhias aéreas. Eu retirei a locução verbal e botei apenas o verbo significativo, que é o pesar. O primeiro verbo é um verbo auxiliar, indica tempo. Qual é o tempo? Presente. Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. O segundo é um verbo significativo, indica ação. Então essa aqui não tem que ser analisada, porque até aqui, ó, é período simples. Mas esse período acaba aqui e começa outro. Olha que fantástico. Bota ele em itálico. Primeiro período é assim: os efeitos dessa restrição de peso podem pesar no bolso das companhias aéreas. Esse pedaço foi entendido? Ó, eu entendi tranquilamente. Vou repetir. Os efeitos dessa restrição de peso podem pesar no bolso das companhias aéreas. É uma mensagem total. Agora observe essa outra oração. E mudar operações pelo mundo todo. Observe que a primeira oração, ela não depende da segunda oração. E a segunda oração, ela veio adicionar informações à primeira oração. A primeira oração é completamente independente da segunda. E a segunda, ela só veio para agregar, para adicionar informações à primeira. Então, trata-se de uma conjunção coordenativa. Esse E aqui é uma conjunção coordenativa. E essa oração aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Você deve procurar aí no canal a matéria sobre períodos compostos por coordenação e subordinação. E depois dá uma passada pelos vídeos que falam sobre conjunções. Aí você vai aprender direitinho. Se houver alguma dúvida, e eu não posso explicar tudo por aqui. Número 4 ficou a letra D. Número 5. Atendendo à norma padrão na variedade formal da língua, o pronome oblíquo átono está corretamente colocado em... Vamos ver aqui. Letra A. Farei-lhe uma visita de viagem irrecusável. Letra B. Quero que acompanhem-me nessa viagem de férias. Letra C. Não nos traga a refeição durante período de turbulência, por favor. Letra D. Em tratando-se de qualidade, aquela companhia aérea é imbatível. E letra E. Se aproximem do portão de embarque, senhores passageiros do voo 2189. Na letra A, nós temos aqui um erro que remete ao modo e o tempo do verbo. Eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis, eles farão. Aqui eu tenho um futuro do presente. E quando eu uso o futuro do presente ou o futuro do pretérito, eu uso a mesóclise. Então o correto é far-lhe-ei. Vou botar aqui na frente, ó. Far-lhe-ei. Essa é a construção correta. Então essa letra A está errada. Colocação pronominal, tá? Próclise, ênclise e mesóclise. Está aí no canal. Você pode utilizar o material de apoio. Letra B. Quero que acompanhem-me nessa viagem de férias. Opa! Esse me aqui deveria estar ao lado do que. Porque o que atrai o pronome. Então, aqui deve ser aplicado uma próclise. Quero que me acompanhem nessa viagem de férias. A letra B também está errada. Vamos marcá-la aqui. Letra C. Não nos traga a refeição durante período de turbulência, por favor. Opa, isso aqui está certo. Porque o nos foi atraído pelo não. E palavras com valor negativo, tipo nunca, jamais, não, eles atraem os pronomes oblíquos átonos. Então aqui rolou uma próclise em relação ao verbo,
né? O pronome foi colocado antes do verbo por causa do não, que atraiu. E essa questão está correta. Não nos traga refeição durante período de turbulência, por favor. Vamos marcá-la como correta. Letra D. Em tratando-se... Peraí, em tratando-se é um lance que remete a uma expressão invariável. Na realidade, eu uso essa expressão, mas é assim, ó. Em se aqui tratando. E essa expressão não varia, vai ser sempre em se tratando, contando com o gerúndio aqui. Tá? Embora tenha esse gerúndio aqui, que fale que o correto uso é a ênclise, essa expressão em tratando, o se deve ficar no meio. Então essa aqui está errada também. No lugar de em tratando-se, deve ficar em se tratando. Letra E. Se aproximem do portão do embarque. Tá certo ou errado? Errado. Porque jamais eu posso iniciar uma oração, uma frase, com pronome oblíquo átono, formando uma próclise. Uma próclise jamais inicia uma oração. Questão tranquila. Agora eu vou desmarcar esses aqui que eu marquei errado. Eu botei tudo em amarelo, eu vou botar em vermelho e vou tirar esse lance. Pronto. Agora vai. Ficou somente a letra C, porque o nos foi atraído pelo não. As demais questões, as demais propostas estão erradas, porque houve erro da colocação do pronome oblíquo átono. Número 5 ficou a letra C. Número 6. A concordância nominal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Letra A. São as comissárias mesmo que servem o café. Letra B. Segue a anexa a passagem aérea que solicitou. Letra C. Considero bastantes confortáveis aquelas poltronas. Letra D. As milhares de pessoas prejudicadas vão reclamar desta companhia aérea. E letra E. É proibido a entrada da comissária durante a decolagem. Vamos lá. Letra A. São as comissárias mesmo que servem o café. Esse mesmo aqui se refere às comissárias. São elas mesmas. Vamos fazer essas anotações aqui para facilitar. Então, na letra A, o correto é falar são as comissárias mesmas ou são elas mesmas. Então, a letra A está errada. Embaixo está a correção. Aqui, marquei. Letra B. Segue anexa a passagem aérea que solicitou. Opa! Isso aqui está correta. Eu tenho dois usos para expressão anexo. Então, na letra B, eu estou falando que segue anexa. Eu vou falar assim, segue colada ou embutida a passagem aérea. Se eu colocar essa passagem aérea num outro lugar, se eu, por exemplo, te mandar o contrato para você viajar e em outro pacote lhe enviar a passagem aérea, aí eu colocaria assim, segue, vírgula, em anexo, vírgula, a passagem. Ou seja, existe um outro anexo, um outro pacote, né, um outro invólucro, onde eu vou botar a sua passagem. No caso da letra B, segue esse primeiro exemplo. Ela está colada ao que eu estou enviando. Então, ela está anexa a alguma coisa. A passagem está anexa a um lance que eu já estou enviando. É um único pacote. Letra C. Considero bastantes desconfortáveis aquelas poltronas. Esse bastantes aqui é bastantes ou bastante? Então, eu vou botar a letra C e vou fazer assim. Se for bastantes, é muitos ou muitas. Se for bastante,
vou botar, é muito ou muita. Como eu tenho bastantes, eu vou substituir por muitas. Considero muitas desconfortáveis aquelas poltronas. Funcionou? Acho que não. Vou botar muito ou muita. Considero muito desconfortáveis aquelas poltronas. Então, esse muito no lugar de bastantes é um advérbio de intensidade. E ele não pode variar. Então, bastantes está errado, porque ele não vai aceitar o muitos, e sim o muito. Vou marcar ele aqui. Letra D. As milhares de pessoas prejudicadas vão reclamar dessa companhia aérea. Opa, isso aqui é grave. Na letra D, eu tenho os milhares. Diante de milhar, você usa o masculino. Então, está errado. Letra E. É proibido a entrada. Se não tivesse esse A aqui, estaria correto. É proibido entrada. Mas como eu tenho esse A, deveria ficar é proibida a entrada. Então, este também está incorreto. Então, uma questão tranquila, onde você vai marcar a letra B, que é a questão correta, que fala o seguinte: quando essa expressão de seguir anexo ou anexa não possuir a preposição em, a palavra anexo tem a função de um adjetivo, daí ele vai mudar. Segue anexa a passagem, seguem anexas as passagens, seguem anexos os documentos. Agora, se tiver o em, vai ficar assim: segue em anexo os documentos, seguem em anexo as passagens. Pode crer? Número 7. O seguinte período atende plenamente às exigências de regência verbal da norma padrão da língua portuguesa. Então, eu tenho um período, o seguinte período está no singular, que atende plenamente às exigências. Os outros estão errados. Letra A. Um amigo que gosto muito chegará de Lisboa hoje. Então, um amigo que gosto muito. Letra B. O meio mais seguro que dispomos para viajar é o avião. Letra C. A passagem cuja informação está pendente terá de ser trocada. Letra D. O guia que simpatizamos estará conosco no próximo passeio. E letra E. O funcionário cujo nome não me lembro recuperou minha bagagem. Tranquilíssima essa questão, inclusive na hora da leitura, né, na hora que a gente aprecia a questão, as possibilidades erradas, as propostas erradas já pulam na nossa cara. Resolvendo. Letra A. Um amigo gostar. Quem gosta, gosta de alguém. Então, um amigo de que gosto muito. E não que gosto muito. A letra A está errada. Letra B. O meio mais seguro dispomos. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, o meio mais seguro de que dispomos e não que dispomos. Está errada também. Letra C. A passagem cuja informação está pendente terá de ser trocada. Tranquilo. A passagem cuja informação está pendente. Eu estou falando que ela está pendente, não tem nenhum verbo que exija, né, uma transitividade. A passagem cuja informação está pendente. A passagem que possui essa confirmação. Tranquilíssima, está correta. Eu não tenho que entrar com nenhuma preposição exigida por nenhum verbo. Então, essa aqui está correta. Letra D. O guia simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. O simpatizar, o empatizar, o antipatizar é com alguém. Então, o guia com que simpatizamos.
Essa aqui está incorreta. E letra E, o funcionário, não me lembro. O funcionário cujo nome não me lembro. Lembro? Quem não lembra, lembra de alguma coisa. Então, o funcionário de cujo nome não me lembro. Recuperou minha bagagem. Correto? Então, a letra E também está incorreta. Ficou a letra C, onde a regência verbal, olha aqui o pedido da questão, foi correta, porque nós não encontramos na letra C nenhum verbo que exigisse uma preposição, né? E ele não exigindo essa preposição, a preposição não está aqui ou deveria estar aqui. A frase está correta. 7 ficou a letra C. Número 8. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico descobriu outras formas de uso para a força eólica. A vírgula é utilizada para separar uma circunstância de tempo deslocada para o início da frase. Então vai ser isso daqui, ó. Circunstância de tempo deslocada para o início da frase. A mesma justificativa para o uso da vírgula pode ser encontrada em... É um exercício muito tranquilo, é uma questão muito tranquila, e eu vou resolver através do bom senso, através da leitura. Não vou meter aqui gramática. Essa questão não cabe na tela, então eu vou ter que mover aqui, ó, tá? Eu já vou ler e já vou resolver. E observe que o enunciado fala para encontrar, né, uma justificativa para o uso da vírgula, como foi feito aqui em cima. Atualmente, é uma condição de tempo, uma circunstância de tempo. E eu vou achar isso aqui embaixo, delimitado pela vírgula. Letra A. Energia é vida, vírgula, é movimento. Sem a sua presença, o mundo seria inerte. Essa vírgula separa alguma coisa relativa a tempo? Não, não separa. Sem usar gramática, sem usar nada. Descendo um pouco. Desde o início da vida em sociedade, as fontes de energia de que o homem precisa devem ser geradas continuamente. Opa, eu tenho aqui desde o início da vida. Isso aqui é um tempo. Concorda comigo? Então vai ser a letra B. Desde o início da vida, ou seja, tempo. Letra C. A quantidade de energia produzida vai depender de alguns fatores, entre eles a velocidade do vento no local e a capacidade do sistema montado. Será que essa vírgula aqui separa alguma coisa relativa a tempo? Separa não. Então essa letra C está errada. Está vendo que eu estou fazendo só pela leitura? Letra D. Esse baixo impacto ocorre porque usinas eólicas não promovem queima de combustível, vírgula, nem geram dejetos que poluem o ar. Essa vírgula separa alguma coisa relativa a tempo? Também não. Pela leitura dá para perceber. Letra E. Isso acontece devido aos parques eólicos ocuparem grandes extensões, vírgula, com imensos aerogeradores instalados. Essa vírgula separa ou remete a alguma coisa relativa a tempo? Também não. Questão tranquilíssima. Olhou, fez a leitura, matou a questão. Eu poderia levar para o lado gramático da coisa. Aí eu caracterizaria como oração subordinada, adverbial aquilo, sacou? Aqui eu achasse a resposta seria adverbial, temporal, mas eu não vou mexer com isso. Eu vou ler o que o exercício está pedindo, a mesma justificativa para o uso da vírgula pode ser, e aí eu marquei a letra B. Número 8 ficou a letra B. Número 9. O acento grave indicador da crase está corretamente empregado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, em. Então aqui nós precisamos encontrar a opção correta.
Marcar aqui. Letra A. As lâmpadas de LED são sustentáveis e duráveis, a ponto de economizar no consumo e oferecer segurança e estabilidade na iluminação. O ponto a ser analisado é este aqui. Vamos ver se ele tem crase ou não, se o A leva o acento grave ou não. A palavra ponto é masculina ou feminina? Essa é a primeira regra para se encontrar a crase. Você fala, existe a ponto ou existe o ponto? É o ponto. Então, essa letra A está errada. Tranquilo demais. Letra B. Entre os exemplos de fontes alternativas de energia, destaca-se a energia solar, gerada a partir dos raios solares. Será que vai haver crase aqui? Eu posso ter crase antes de verbo? De jeito nenhum. Então, a letra B também está errada. Tranquila também. Letra C. O desperdício de água aumenta a cada dia e pode gerar uma série de problemas que afetarão toda a população. Eu posso usar a crase antes de pronome indefinido? Também não. Aliás, para se usar a crase diante de pronomes, eu posso apenas o pronome relativo que, diante de pronomes de tratamento senhora, senhorita e dona, e é facultativo diante de pronomes possessivos. Tirando isso, o resto não pode levar o acento grave indicativo de crase. Letra D. Os primeiros europeus que vieram à América trouxeram consigo a tecnologia existente no velho continente. Vou fazer aquele lance. Se ele veio eu vou fazer ele voltar. Quando eu faço voltar, naquela manhãzinha, eu falo assim, voltar de não tem crase. Se voltar da, vai ter crase. Correto? Vou botar aqui o R. Então, eles voltaram de América ou voltaram da América? Opa, rolou voltar da. Portanto, a letra D é a letra correta. Repetindo com uma nova explicação. Este verbo rege uma preposição a. Esta palavra aceita o artigo definido feminino a. O artigo feminino a mais a preposição exigida pelo verbo geram este a com acento grave indicativo de crase. Como eu fiz para encontrar a crase nessa letra D? Eu fiz o voltar. Aqui eu estou indo para a América, aqui eu estou voltando da América. Essa regra é utilizada com verbos dinâmicos. O que são verbos dinâmicos? São verbos que indicam movimento. Eu vou fazer o movimento de ida e o movimento de volta. Letra E. Por volta do ano 1000, os moinhos de vento eram usados para bombear a água do mar. Será que tem crase aqui? Esse A é exigido pelo bombear? Será que o bombear rege um A? Vamos olhar a transitividade do verbo bombear. Quem bombeia, bombeia alguma coisa. Bombeia o quê? Então, bombear mostra um objeto direto depois dele. E ele deveria mostrar um objeto indireto. Ou alguma coisa preposicionada. Correto? Então, a letra E também está errada. Por quê? Por causa da transitividade do verbo bombear. Portanto, a número 9 ficou a letra D. Número 10. No trecho, isto é possível através de aerogeradores, geradores elétricos associados ao eixo de cataventos. A palavra destacada apresenta hífen, porque o primeiro elemento é uma forma verbal. Hífen é isso aqui, ó, comumente chamado de tracinho. O tracinho que a gente usa no início de uma oração é chamado de travessão, e no meio das palavras de hífen.
O travessão também pode ser utilizado no meio de uma oração para mostrar uma pausa. Então, o travessão pode ser utilizado no lugar da vírgula. O grupo em que todas as palavras apresentam hífen pelo mesmo motivo é: eu preciso encontrar um grupo de palavras onde o primeiro elemento é uma forma verbal. Vou marcar aqui, então. A proposta é encontrarmos um grupo de palavras onde o primeiro elemento deste grupo, de todos eles, né, de todas as palavras, é uma forma verbal. Letra A. Porta-retrato, quebra-mar, bate-estacas. Vamos analisá-las? Eu tenho um lance que foi feito para portar-retrato. Eu conheço um navio que foi construído para quebrar o mar, e eu conheço um aparelho cuja utilidade é bater estacas. Poxa, então é a letra A. Por que a letra A? Porque o primeiro elemento dessas palavras aqui assinaladas é uma forma verbal. Olha como é que vão ficar os outros. Letra B, semi-interno. O semi aqui não dá ideia de verbo, dá ideia de pedaço, metade. Super não dá ideia de verbo, dá ideia de intensidade. Conta pode ser contar as gotas, mas aí eu teria só nesse último aqui. Né? Só esse aqui que seria o primeiro elemento seria uma forma verbal. Letra C, guardar a chuva. Isso aqui está certo. Mas primeiro não pode ser elemento verbal. E decreto também não pode ser elemento verbal. O caçar níqueis pode, mas o hiper não pode. E o alto também não pode. Deu para sacar o raciocínio dessa questão? É simples. O bem não pode ser verbo, o sem não pode ser verbo, agora o fincar pode ser verbo. Portanto, a letra B, C, D e E possuem algumas passagens onde alguns primeiros elementos são formas verbais, mas elas não possuem essas formas verbais na mesma letra, somente a letra A, que é portar retrato, quebrar mar e bater estacas. Questão também muito tranquila, ficou a letra A. Número 11. O termo destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa, em. Portanto, eu preciso achar o lance que está na posição correta. Eu tenho vários na posição incorreta e eu vou achar um que esteja na posição correta. Letra A. A poluição do ar será irreversível caso as medidas preventivas esgotem-se. Já vou justificar, tá? Já vou resolver. Está errado porque o caso as medidas vai atrair o se. No caso, essa conjunção subordinativa, caso, ela vai atrair o se. Então, o correto seria, caso as medidas preventivas se esgotem. Então, a letra A está errada. Letra B. Os cientistas nunca equivocaram-se a respeito dos perigos do uso de combustível fóssil. Este se está errado, porque ele é atraído pelo nunca. E quando eu boto o se na frente, eu formo um caso de próclise. Próclise, quando o lancezinho vem aqui, ó. Ênclise, quando ele está aqui, nesta posição. Em cima, mesma coisa, ele tem um caso de ênclise e ele necessita de um caso de próclise. Então, a letra B está errada, porque o nunca é um termo atrativo para o se. Letra C. Quando as substâncias tóxicas alojam-se no meio ambiente, causam danos aos
seres vivos, também está errada, porque a conjunção subordinativa quando vai atrair o se. Então o correto é se alojam. A letra C está errada. Letra D. Se as fontes de energia alternativa se esgotarem, poderemos sofrer sérias consequências. Esse C está correto porque a conjunção subordinativa C está atraindo essa partícula. Ou esse C de conjunção subordinativa atrai esse outro C aqui. Portanto, esse caso proclítico está correto. Muito fácil. Letra E. Uma das exigências do mercado atual é que o ser humano sempre mantenha-se em dia com as atividades físicas. Está errado, porque o sempre atrai o se. Aqui ocorreu o caso enclítico, né? Nós temos aqui a colocação enclítica do se, e ele deve sair daqui e ficar antes do verbo, constituindo uma próclise, uma situação proclítica. Então a letra E também está errada. Portanto, resolvendo todas as questões, nós descobrimos que a número 11 ficou a letra D. 12. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o pronome que faz referência à palavra ou expressão entre colchetes em. Ora, se eu estou falando que o pronome que faz referência a alguma coisa entre colchetes, quer dizer que esse que aqui ele será uma coisa relativa. Então, um pronome relativo. Vamos lá, letra A. Energia, derivada de energeia, que em grego significa em ação, é a propriedade de um sistema que lhe permite existir. Eu vou pegar esse que e vou substituir por propriedade de um sistema. Colocando propriedade de um sistema lhe permite existir. Funcionou. Esse que, então, ele se refere a esse trecho aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui bem evidente. Se ele é um pronome relativo, ele é relativo ao termo anterior. E se ele é relativo ao termo anterior, eu preciso anotar um lance aqui, ó. Então, ele apresenta uma condição anafórica, ou seja, anterior àquilo que foi falado. O anaforismo é quando eu me refiro a algo que foi anteriormente citado. Se fosse depois, seria catafórico, ou fora do texto. Letra B. Existem fontes de energia que, adequadamente utilizadas, podem substituir os combustíveis fósseis. Ele se refere a alternativas? Esse que aqui se refere a alternativas? Não. Eles se referem às fontes de energia. Então, isso aqui está errado. Esse exercício, essa questão, é toda voltada para condições anafóricas e catafóricas. Porém, o que está entre colchetes aqui, daqui para baixo, deve estar errado, né? Não deve ser relativo àquilo que foi falado anteriormente. Mas eu vou resolver tudo. Reservando-os para aquelas situações em que a substituição ainda não é possível. Refere-se a combustíveis fósseis. Poxa, esse combustíveis fósseis nem foi citado aqui. Esse que, repetindo, ele deve ser referente a alguma coisa próxima a ele aqui. Então, esse que, ele é referente a aquelas situações e não combustíveis fósseis. Essa daqui também está errada. Vamos botar ela destacada aqui. Letra D. Usinas eólicas não promovem queima de combustível, nem geram dejetos que poluem o ar, o solo ou a água. Se refere a usinas eólicas? Não. Esse que aqui se refere aos dejetos. Os dejetos poluem o ar. Foi? Então a letra D também está errada.
E por último, a letra E. O impacto visual causado pelas imensas hélices que provocam certas sombras e reflexos desagradáveis em áreas residenciais. Esse que se refere a impacto visual? Não, ele se refere às imensas hélices. Outro exercício fácil. Letra E está errada. Número 12 ficou a letra A. Número 13. A palavra ou a expressão destacada aparece corretamente grafada, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, em... Letra A. O preço dos combustíveis vem aumentando, mas a indústria automobilística desconhece o porquê do crescimento da frota veicular nas cidades. Esse o porquê está errado. Por quê? Eu tenho o substantivando porquê. Então, o porquê aqui deveria ser junto com acento. Eu vou substituir esse porquê por motivo. A indústria automobilística desconhece o motivo do crescimento da frota. Então, toda vez que eu tenho um artigo substantivando porquê, este porquê será junto com acento. A letra A está errada. Vou botar em vermelho aqui. Letra B. Os poluentes derivados dos combustíveis fósseis são substâncias prejudiciais, porque causam danos aos seres vivos e ao meio ambiente. Observe que nesse caso aqui eu estou explicando. E quando eu estou explicando, eu não uso assim. Eu uso, acho que eu não vou ter espaço para colocar aqui, né? Mas eu vou botar assim. Eu uso o porquê junto, sem acento. Ele também tem o significado, né, ou a sinonímia de pois. Vamos substituir. São substâncias prejudiciais, pois causam. Então, isso aqui é uma explicação. A letra B está errada também. Marcou. Letra C. Os cidadãos deveriam saber os riscos de um apagão para conhecerem melhor o porquê da necessidade de economizar energia. Eu tenho um artigo definido masculino antes, que é o, que vai substantivar o porquê. Então, esse aqui está sendo usado corretamente, que é o caso da letra A, né? Seria a correção da letra A. Então, a letra C está correta, porque o porquê aqui tem função de motivo. Os cidadãos deveriam saber os riscos de um apagão para conhecerem melhor o motivo da necessidade de economizar energia. Letra D. A fabricação de veículos movidos a combustão explica por que aumentou significativamente a poluição nas grandes cidades. Esse porquê deveria ser separado, como está aqui, porém sem acento, porque é uma dúvida indireta. A fabricação de veículos movidos a combustão explica por que aumentou significativamente a poluição nas grandes cidades. Eu tenho aqui uma dúvida indireta. Então, esse porquê aqui deveria ser separado, sem acento. Ele já está separado, eu precisaria tirar o acento circunflexo. Eu vou marcar a letra D como errada. E por último, a letra E. Seria impossível falar de energia sem associar o meio ambiente ao tema, porque toda a energia produzida é resultado da utilização das forças oferecidas pela natureza. Não posso colocar esse porquê junto com acento, porque eu não tenho o antes dele, substantivando-o. Eu tenho ele assim, após a pontuação, e explicando. Então ele deveria ser junto, como está, porém sem acento. Pois toda a energia produzida é resultado da utilização das forças oferecidas pela natureza. Entendido? A letra E também está errada. A correta, portanto, ficou a letra C. Mano, o vídeo já estourou, tá com 1h e 23 minutos. Então eu vou parar por aqui e eu vou elaborar outros vídeos ainda essa semana, tá? Muito obrigado pela presença, fica com Deus e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!